Graça e paz, irmãos. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Nós vamos passar para a meditação e o estudo, da palavra de Deus. Não tem como, não declarar a bondade de Deus em todo tempo. Eu não sei quanto a você, mas eu vejo que é de extrema importância que nós reconheçamos que o Senhor é bom. Ele é bom em todo tempo. A palavra dele declara que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus está chamando um povo, como a Loiane bem disse aqui, agora mesmo, a ter uma aliança com Ele. O Senhor, o nosso Deus, aquele que criou os céus e a terra, Ele fez uma aliança com o homem. Ele fez uma aliança com a humanidade. E Ele está nos chamando a viver neste lugar, em aliança com Ele, a sermos o seu povo. Ele nos chamou, nos elegeu, nos escolheu e está nos chamando a viver neste lugar de dependência dEle. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus, alguns dias atrás, quando ministrei, a última palavra que ministrei aqui, falei um pouco sobre como aprendermos com Jesus a andarmos na vida cristã com os sentimentos corretos, a vivermos de forma saudável a vida cristã. E Jesus, Ele nos ensina na sua palavra, toda a palavra de Deus nos ensina isso. Então, eu queria relembrar alguns pontos para que a gente possa dar continuidade àquilo que eu quero falar nessa noite. E hoje, eu sei que o Senhor, Ele falará com você. Se você quiser ouvir a voz dEle, você ouvirá a voz do Senhor. Porque tudo que Deus deseja, tudo que Deus precisa para que Ele manifeste a voz dEle é de um coração disposto, de um coração quebrantado e contrito, de um coração que tem fome e sede pela presença dEle. Não porque sou eu, não porque qualquer outro ministrou aqui, mas porque é a palavra dEle. E a palavra dele mesmo declara que ela é viva, poderosa e eficaz. Amém? Aleluia. Então, eu gostaria de lembrar com você, lá em Filipenses 2:5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Alguém vai projetar aí ou não? Vai? Obrigada. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Você pode curvar sua cabeça aí onde você está e orar comigo? Senhor, essa é a Tua palavra poderosa, afiada, como uma espada de dois gumes. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina todas as coisas, que penetra no mais profundo de cada um de nós. E pode nos trazer discernimento daquilo que está nos nossos corações. E nos ensinar, ó Deus, para que nós venhamos a aprender com o Senhor, a ser mansos, humildes de coração, a vivermos, Senhor, e estarmos no centro da Tua vontade, para viver a vida abundante que o Senhor veio oferecer a todo aquele que em Ti tem crido e buscado a Tua face. Eu oro em nome de Jesus para que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, para que o Teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, venha trazendo algo novo, uma revelação profunda, e não somente conhecimento, mas transformação de mente, transformação, Senhor, e mudança de atitudes que vão gerar a vida que o Senhor deseja, que vão, Senhor, transmitir a vida do Senhor aonde nós estivermos. Assim eu oro por cada um que aqui está nessa noite,
e te louvo pela tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui vem dizendo para nós da humildade de Jesus Cristo. Nós sabemos, né, a última ministração eu falei com vocês sobre a questão do orgulho, o quão esse mal é perigoso, esse sentimento. Porque esse sentimento nasceu no céu, no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, um querubim que foi ungido por Deus, que foi criado por Deus para ali ministrar, né, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que o criou. Mas a palavra nos revela, nós temos o entendimento de que a soberba, o orgulho entrou no coração desse ser. E ele então se rebelou contra Deus, porque ele desejou estar acima de Deus, ele desejou ser como Deus. E nós vemos este ser criado pelo Senhor, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, querendo estar neste lugar acima. Ele queria subir no mais elevado lugar. Mas Jesus, como nós lemos agora há pouco, a palavra diz para nós que ele desceu. Ele também, lá no céu, foi criada também a cura para esse, né? Deus nos deu essa provisão, se nós podemos dizer assim, dessa cura para o nosso orgulho, que é a humildade de Cristo. Porque a palavra diz que ele se humilhou e tomou forma humana. Ele desceu da sua glória e tomou forma humana. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele fez ao contrário daquilo que Lúcifer, o inimigo das nossas almas, estava tentando fazer. Então Jesus, ele se humilhou, veio à terra, e nós lemos aqui que Deus então o exaltou, ele se esvaziou de si mesmo. A humildade é a resposta, é a cura para o orgulho. E essa humildade, ela só vai acontecer a partir do momento que nós nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como o Senhor Jesus fez. Porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso referencial maior. Amém, igreja? Jesus, Ele se esvaziou de si. Ele tomou forma humana. Ele estava ali cumprindo um desejo do coração do Pai. Vir à terra, viver como homem, como Deus, mas viver como homem sem pecado. Cumprir o propósito de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos deu salvação por causa do seu sacrifício na cruz. Ele entregou a sua vida em nosso favor. Por causa dele nós alcançamos graça, misericórdia, alcançamos vida. Mas hoje eu creio que você já tem um entendimento a respeito disso. Mas eu quero te falar, será que nós estamos entendendo mesmo tamanha graça que nos foi dada? Será que temos profundo entendimento? E essa resposta, ela só pode ser dada se dentro do nosso coração nós estivermos amando a Deus, como Ele nos chama, como Ele nos ordena, no primeiro mandamento. Amando Ele acima de todas as coisas, acima de tudo, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Estamos amando ao Senhor? Porque se nós estivermos amando a Ele, assim como Ele tem nos ordenado, então nós estamos entendendo o que nos foi ofertado. Tamanha graça, tamanho favor que nos foi dado gratuitamente pelo sacrifício do Filho. O Pai entregou para que nós hoje não vivêssemos mais em condenação, mas tivéssemos agora uma entrada, uma novidade de vida, tivéssemos acesso a uma novidade de vida, a uma vida eterna. E se isso para nós se tornar algo banal, algo natural, então estamos também em um profundo laço. Porque quando eu te falo todas essas coisas, qual é o seu sentimento, o seu pensamento? Qual é o seu entendimento? Será que nós achamos, eu já sei disso, a pastora está repetindo isso hoje, já ouvimos. Mas qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Porque nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. Porque a palavra de Deus fala que as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã.
todos os dias. Então, seria muito natural, seria muito bom, seria muito proveitoso para todos nós nos lembrarmos disso todos os dias. Nós precisamos nos lembrar que nós temos um Senhor, um Salvador, aquele que pagou um preço pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. Ele pagou o preço por nós. E quando nós vemos aqui, nós sabemos que Jesus ele trouxe essa cura. Quando eu falei sobre essa palavra, nós falamos sobre o orgulho, porque desse sentimento virá todos os outros males que a alma poderá produzir. A inveja, porque como nós lemos, né, ele queria ser como Deus. Ele tinha inveja, né? Após o orgulho vem a inveja. Ele queria, né, ali, depois dessa questão de orgulho, de inveja, vem o quê? Outros sentimentos, né, que vão trabalhando. E como o inimigo ele não conseguiu alcançar o seu propósito, e o plano de Deus, em resposta, não sei se foi assim, mas muitas pessoas, né, colocam que o Senhor criou o homem para ocupar esse lugar onde o inimigo caiu com 1/3 dos anjos dos céus. Não sei te dizer se foi bem isso, mas eu sei que Deus criou o homem para a sua glória. Está escrito que Deus criou o homem para a sua glória, para o seu louvor. E quando Deus cria o homem para a sua glória, para o seu louvor, então nós vemos o ataque do maligno, querendo colocar no coração do homem o mesmo sentimento, o mesmo orgulho, o mesmo pecado que nasceu no coração dele. Porque ele incita Adão e Eva ali no jardim a comerem do fruto proibido e diz para eles, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então essa era uma proposta que estava segundo o coração dele, aquilo que ele desejava, ser como Deus. Infelizmente, nós vemos a queda do homem neste lugar. Adão e Eva sucumbem, né? Eles pecaram, descumprindo o único mandamento que havia no jardim. Só um mandamento havia ali: não comam do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E eles foram e comeram. Após isso, irmãos, o trabalhar do inimigo e do pecado como consequência no coração do homem é o sentimento de rejeição. Porque Deus não poderia deixá-lo ficar naquele lugar mais após a sua desobediência. Era necessário agora que se providenciasse um escape. Mas a palavra de Deus nos diz que antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia preparado o seu filho, o cordeiro, aquele que traria perdão, justificação para os nossos pecados. Nada pega Deus de surpresa, amém? Nada pega o Senhor de surpresa. O que nós precisamos entender aqui? Deus, ele preparou Jesus por sua grande misericórdia. A palavra fala que a misericórdia do Senhor, a bondade dele, mais alto do que os céus, do que nós podemos ver, mais profundo do que o mar, as misericórdias dele, grande é a sua misericórdia. Ele é grande em misericórdia. Ele é grande em misericórdia. Aquele que nos convida e nos ensina a sermos misericordiosos, não seria misericordioso? Ele que fala que aquele que é misericordioso alcançará misericórdia. O Senhor, ele está nos chamando, né, e nos chama a vivermos em aliança com Ele. Nós precisamos, nós só vamos conseguir nos aliançar com o Senhor quando nós entendermos o que nos foi dado, como eu falei agora há pouco. Se nós entendermos o quanto nós fomos perdoados. Há uma necessidade no nosso coração, há uma necessidade extrema, nesses dias, principalmente pelo avançar dos acontecimentos bíblicos, por tudo o que tem acontecido no mundo, conforme as Escrituras têm nos mostrado.
As coisas estão acontecendo. Nós sabemos, o amor está esfriando. A ciência está aumentando. A iniquidade está multiplicando. Não há nada novo embaixo do sol. Não há nada novo. No tempo de Noé, Deus, ele destruiu a terra por causa da maldade que era grande sobre a terra. Não há nada novo. Nós estamos vivendo o mesmo tempo. Porque a palavra de Deus declara que quando Jesus voltar, será como nos tempos de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, as pessoas comiam, bebiam, faziam e aconteciam. E esse tempo será o tempo onde ele virá, onde muitos estarão desapercebidos, vivendo normalmente sobre a terra. Mas também Paulo nos adverte que aqueles que pertencem ao Senhor não será assim, eles não serão pegos de surpresa. Aqueles que têm se aliançado a Deus, aqueles que têm se esforçado em buscar a presença do Senhor, em conhecê-lo, não serão pegos de surpresa, mas saberão o tempo do Senhor, da sua vinda. Conhecerão esse tempo. E é necessário que nós venhamos a entender o tempo do Senhor nas nossas vidas. Quando Satanás, ele ali incitou Adão e Eva ao pecado, eles foram enganados, pecaram, caíram. A palavra de Deus, então, nos fala que eles foram expulsos do jardim do Éden, porque ali também havia uma árvore plantada, a árvore da vida. E Deus, fala, se eles comem da árvore da vida, eles vão viver eternamente, e agora viver eternamente sob condenação de pecado, porque eles haviam pecado. E é bem o que está acontecendo hoje. Que isso, pastora? Irmãos, nós temos vivido um tempo onde muitos estão debaixo de condenação, porque são inimigos de Deus. Inimigos de Deus, amam o mundo, amam as coisas do mundo, são apegados aos prazeres da vida. Então, a palavra de Deus diz que as pessoas que amam o mundo, elas se tornaram inimigos de Deus. Mas, mesmo assim, eles se acham amigos de Deus. E eles estão como quando João batizou nas águas, e aqueles fariseus se apresentaram também para serem batizados. E ele diz para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí a gente fica pensando, credo, João, o que é isso? Deus é amor, João. Por que nós estamos no mesmo patamar? Porque ou as pessoas estão vivendo como querem e acham que Deus aprova. Acha que Deus, é só fazer um ritual de religião. Eu vou à igreja, entrego meu dízimo, eu pago minhas contas. O jovem rico, irmãos, ele cumpria todos os mandamentos desde a sua juventude. Mas Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Ele não amava a Deus, ele amava o dinheiro. Porque Jesus disse para ele: vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga. E a palavra diz que ele foi embora triste com essa palavra. E Jesus disse para os discípulos, após ele ir: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Uma pessoa que está apegada às coisas deste mundo, da terra, mas acha que Deus o aprova. Ele está no engano. O espírito do anticristo já está agindo na terra. Nós sabemos disso, a palavra declara que o espírito do anticristo já está na terra. Ele vai se manifestar, o homem da iniquidade, em carne. Mas o espírito dele já está agindo, enganando a muitos. Porque o espírito dele é o espírito do engano. É assim que ele trabalha desde o princípio. Lá com Adão e Eva não foi assim?
Ele falou, Deus não disse. Ele deturpou o que Deus havia dito. Ele gosta de transgredir a palavra usando a palavra. Porque ele é um espírito de engano. Assim ele tentou fazer com o próprio Jesus. Nós sabemos lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado. Qual era a palavra? Ah, se tu és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus, que era filho, não somente servo, não somente crente, não, ele era filho, intimidade, filho, aliançado. Ele tinha feito uma aliança com Deus, com o Pai, de vir, ele que tinha se esvaziado. Ele que veio para cumprir a justiça, como nós cantamos, porque ele é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Foi batizado por João Batista e disse, olha, João falou para ele, Senhor, mas eu que preciso ser batizado pelo Senhor? E a resposta de Jesus é, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. Aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Então ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos Jesus sendo tentado. Nós sabemos, irmãos, se você olhar todo o contexto de Mateus 4, primeiro foi na provisão, aqui ó, na barriga, na fome, nas necessidades, né? Naquilo que é básico para a sobrevivência do homem, comida. Depois ele leva Jesus até um alto lugar e diz para ele, lança-te daqui abaixo. O Senhor dará ordens para que os anjos te peguem pelas mãos. Mas a resposta de Jesus continua bíblica, continua alinhada com o coração do Pai, porque ele conhecia a verdade inteira, não a meia verdade. Ele não tinha o anticristo nele, ele não tinha aliança com o inimigo nem com o mundo, e ele estava sendo provado, e nós vamos ser provados. Aonde está o nosso coração? Onde temos colocado o nosso tesouro? E Jesus fala para ele, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí então o inimigo, não satisfeito, leva Jesus até um monte e mostra para ele todos os reinos da terra. E fala para ele, se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Ele não estava dando, não, a tentação ali não eram riquezas, era algo mais profundo. Era uma adoração que pertence só a Deus. Só a Deus adorarás. Só ao Senhor você deve adorar. Só a Ele você deve prestar culto. Nós não adoramos anjos, não adoramos homens, nós não adoramos as pessoas, as coisas, nós adoramos a Deus, o Pai. E Jesus responde isso para ele. Afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus, o Pai, só ao Senhor prestará culto. E a palavra diz que então o inimigo vai embora. E vêm os anjos de Deus e o servem. Jesus estava sendo tentado. Ele que é a nossa cura. Ele que é a nossa resposta. Foi tentado. Ele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Por que eu te falo que hoje nós estamos no mesmo patamar do tempo de Noé, no mesmo patamar das pessoas que amam o mundo, que estão nos extremos. As pessoas amam o mundo e acham que Deus concorda com o amor delas.
pelas coisas do mundo. Acha que Deus aprova, mas Ele não aprova. Porque Deus é o Deus de aliança. Ele não divide a glória dele com ninguém. A palavra dele declara que ele não divide a glória dele com ninguém. Aí nós temos esse extremo, irmãos. As pessoas que amam o mundo e acham que Deus aprova elas. E nós temos o outro extremo, que está bem junto com esse também. Parece um pouco diferente, mas são aquelas pessoas que acham que por fazerem tudo certo, aquelas pessoas que acham que a graça de Deus, mesmo que às vezes sem maldade, de alguma forma, acha que a graça de Deus vai perdoar tudo. E elas podem viver como quiserem. Porque quando nós olhamos para o jovem rico, ele cumpria os mandamentos. Ele não vivia libertinamente. Mas existem as outras pessoas que vivem libertinamente e acham, Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor. Verdade. Ele é amor e Ele é justiça. Porque seria insano da nossa parte pensarmos que o Senhor, aquele que nos criou, aquele que está nos chamando, aquele que entregou o seu Filho por amor a nós, hoje tratasse o nosso pecado de qualquer forma, quando nós pecamos deliberadamente, de propósito, intencionalmente. Sabemos que estamos errados e vamos lá e fazemos. A palavra de Deus fala que quem faz isso está pisando o sangue de Cristo, está crucificando Ele novamente. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso pode levar a uma queda, que se chama queda da graça. Por isso que o apóstolo Paulo adverte, cuidado para que vocês não caiam da graça de Deus. Para que as coisas, as pessoas, as ideologias, as circunstâncias enganem vocês e vocês caiam da graça de Deus. Porque tudo que nós precisamos é agradar o coração do nosso Deus. Se há algo que nós necessitamos é agradar o coração de Deus. Aí você pode me dizer assim, socorro, pastor, e agora? Então, se eu correr para lá, o bicho pega, se eu correr para cá, o bicho come. Como é que é esse negócio, então? É simples. Olhe para Cristo Jesus. É como Paulo fala, quando eu quero fazer o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Aí ele fala assim, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Ele mesmo responde na palavra dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que eu estou te falando, se não fosse a misericórdia dele, há muito tempo nós já teríamos sido destruídos, consumidos. Se o Senhor não guardasse a casa. Se o Senhor não nos socorresse. Misericórdia. Porque nós estamos debaixo da mesma palavra, nós estamos debaixo da mesma lei, mas também estamos debaixo da mesma graça. Qual é a diferença agora? A diferença agora, irmãos, é aqui dentro de nós. Como está o teu coração? Aonde está o teu coração, o meu coração? A diferença agora é como nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Será que nós estamos achando que nós somos ninguém? Porque tem gente que acha que não é ninguém, como Mefibosete, um cão morto. Tem gente que acha que não é ninguém. Realmente nós somos pecadores e precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor. E ter uma atitude de humildade diante dEle. Mas Ele também diz que nós somos nação santa,
sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. E vamos ler lá, está lá em 2 Pedro. 1 Pedro 2. Eu vou ler a partir do versículo de número 4. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Misericórdia. Guarde essa palavra. Nós recebemos misericórdia de Deus, graça e misericórdia. E ai de nós se não estivéssemos debaixo dessa graça e dessa misericórdia, porque, irmãos, nós temos peso de acusação sobre nós todos os dias. Nós somos acusados, seja pelo mundo, seja pela nossa carne, seja pelo inimigo. Nós temos peso de acusação. Hoje eu acordei de manhã e pensei assim: gente, o pastor falou para me pregar. Nossa, vou pregar não. Nossa, não estou bem para pregar. Não vou pregar? Agora eu falei assim, aí depois eu parei e falei assim, por quê? O que aconteceu? Deixa eu ver isso aqui direito, peraí. E eu fui pensar, por que eu não vou pregar? Por que eu vou falar para ele que eu não vou pregar? Qual que é o motivo? Parecendo, eu me senti tão indigna, e realmente a gente é, diante dele. E eu falei, realmente, sou indigna. Isso aí, toda vida eu tenho que saber. E aí Deus falou algo no meu coração. Mesmo na nossa indignidade, quando nós sabemos que nós somos indignos, nós alcançamos misericórdia. Se você lê a oração do publicano e do fariseu, quem lembra da oração do publicano e do fariseu que Jesus conta? Jesus, ele conta assim, ele fala que subiram 2 homens para orar a Deus. O fariseu, ele orou e falou assim, Senhor, obrigada, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo disso, daquilo, eu oro, eu jejuo, e tarará, tarará. E ele orava, a palavra diz que Jesus fala assim, ele orava de si para si mesmo, né? Ele orava para si mesmo. E aí Jesus fala que o outro, o publicano, ele simplesmente abaixou a cabeça e ele orava assim, Pai, Senhor, perdoa-me, porque eu não sou digno, eu sou um pecador. E essa era a oração daquele publicano, eu sou um pecador. E ele abaixou sua cabeça e orava assim. E Jesus fala, aquele publicano foi embora justificado. O fariseu não recebeu a justificação.
Então, nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo dele, ele nos exalte, como está escrito em Tiago. Tiago fala isso para nós: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo ele vos exalte. Às vezes nós achamos que ser humilde, o mundo tem um conceito errado de humilde. Por isso que muitas vezes ele vê o crente como arrogante e soberbo, porque quando o crente entende que ele é nação santa, que ele é sacerdócio real, que ele é propriedade exclusiva de Deus, e que aquele que chamou ele vai à frente dele. Então ele não tem medo, ele é ousado. Ele recebeu o espírito de ousadia, ele recebeu cura, como nós cantamos. Então ele vai, e o mundo acha que essa ousadia aquela pessoa é arrogante, mas a arrogância é outra coisa, meu irmão. Porque quem crê não é arrogante. Arrogante é quem acha que faz as coisas no seu próprio braço e busca para si glória e acha que é melhor que o outro. Mas quando nós temos ousadia de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, então nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Nós entendemos que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos o seu povo. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Gideão sendo chamado por Deus, lá em Juízes 6. Gideão, ele foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel, porque o povo estava sofrendo, oprimido, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado. Então Deus aparece para Gideão e fala para ele assim: vai na tua força, homem valente. E parece que Gideão, ele estava sofrendo tanto que ele olha para os lados e pensa assim: cadê o homem valente, né? Ele está falando com quem? Comigo? E Deus estava falando com ele. Vai na tua força, homem valente. Ele falou assim: mas como que eu sou valente? Ele estava pisando trigo no lagar. Ele estava pisando trigo no lugar onde se produzia ali a uva, né, o suco da uva. Por quê? Porque ele estava com medo escondido dos inimigos. Malhando trigo no lagar. Obrigada, viu? Pela correção. Estava malhando trigo no lagar, com medo do inimigo. Aí ele pensa: cadê o homem valente, Jesus? Onde? E muitas vezes o inimigo tenta nos enganar assim. Porque realmente, irmãos, nós não temos forças em nós mesmos. E aí, se você olhar o texto, Deus fala com ele assim: vai na tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Deus está falando: eu vou com você. Você é homem valente, você é forte, não é porque você é forte por você mesmo, mas porque eu vou com você, porque eu estou com você. Será que nós estamos confiando que Deus está conosco? Nós precisamos confiar que Ele está conosco. Confiar que Ele está cuidando dos detalhes, que Ele está à frente dessa situação que você não dá conta de resolver. Que eu não dou conta de resolver. Misericórdia e graça. Ele nos deu misericórdia. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, a não ser a nossa rebelião, a não ser a nossa decisão de não andar com Ele, de não estar com Ele, de não amá-lo. A não ser que nós entreguemos o nosso coração a outra coisa que não seja o Senhor. A um relacionamento, aos bens materiais, a um trabalho, seja lá o que for.
a um sonho, a um projeto, se nós entregarmos o nosso coração para as coisas deste mundo, mas se nós entregamos o nosso coração ao Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele fala para nós, lá em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação? Nós estamos aguardando uma grande tribulação. Quem nos separará? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha quando que nós somos mais do que vencedores. Quando nós somos mais do que vencedores? Quando nós confiamos na graça e na misericórdia dele, no amor dele. Quando nós confiamos no meio das nossas circunstâncias, das nossas aflições, dos nossos desafios. Porque no mundo nós teremos aflições. E ele fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como eu te falei, o inimigo ele vai tentar jogar os dardos inflamados dele e as setas. Mas cabe a cada um de nós olharmos para Cristo e decidirmos se nós vamos parar, se nós vamos avançar, ou se nós vamos perseverar em conhecer ao Senhor como Ele nos convida. Ele fala na sua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque tão certo como o dia nasce, tão certo como cai a chuva sobre a terra, Ele virá. Ele virá, Ele se manifestará. Então, prossiga em conhecer ao Senhor. Não pare, não pare. Não pare diante da situação da sua alma, das angústias da sua alma. Não pare diante das situações de doença, de enfermidade, situações financeiras. Não pare. Mesmo diante do seu pecado, não pare, porque Jesus é a cura do pecado. A cruz de Cristo, a aliança de Deus para com o homem ainda está de pé. A aliança que Ele fez conosco está de pé. E nós precisamos, diante de cada situação que passamos, entender que essa aliança está de pé e que há em nós, somente em nós, agora, uma coisa a ser feita, um posicionamento, uma resposta. Olharmos para Ele, arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão. E como disse o Senhor a Moisés, porque está clamando a mim agora, diga ao povo de Israel que marche, marcha, sacode o pó, como Isaías diz, arranca a corrente do teu pescoço, sacode o pó e levanta-te. Levanta-te e deixa o Senhor agir na sua vida. Amém, irmãos? Confie na misericórdia, na graça, no perdão, no amor do Senhor. Nós vamos orar já. Eu não vou me demorar mais, porque eu acho que você compreendeu essa mensagem. Amém? Nós somos chamados a viver com Ele, em aliança. Jesus, ele fala que se nós pecarmos, nós temos um advogado, a palavra fala em João, 1 João, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas isso precisa ser verdadeiro. Termos comunhão uns com os outros, vivermos em aliança. Deus, ele não é pai como nós somos pais no mundo natural. Ele não rejeita os seus filhos. Aconteça o que acontecer, Ele não abandona os seus filhos.
Ele não revoga a sua palavra. Ele não volta atrás naquilo que ele disse. Ele enviou o seu Filho por amor de nós. Ele está de braços abertos. É muito difícil, irmão. Eu acredito que é muito difícil uma pessoa ir para o inferno. Tamanha a bondade de Deus. Ela tem que ser muito teimosa, muito turrona, muito desobediente e durona mesmo. Ela vai sofrer com o pecado, porque o pecado tem um salário, nós sabemos. O salário do pecado é a morte. Morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Senhor, como Pai amoroso, Ele está sempre querendo resgatar o homem desse lugar. Porque o inferno não foi criado para nós. Nós viemos do Pai. Ele deseja que nós voltemos para Ele. Nós fomos criados por Ele, para a glória do Seu nome. Fomos criados para sermos a glória de Deus na terra. Ele deseja que nós aqui glorifiquemos o nome dEle e voltemos para Ele. Assim como Jesus orou lá em João 17, Ele fala: glorifica, pois, agora, Pai, o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique mais uma vez. Nós precisamos pedir essa glória com propósito. Nós precisamos buscar essa glória com propósito. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar aí. Nós vamos orar ao Senhor. Salmo 23, Davi diz que ele tem um Senhor que pastoreia o seu coração. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Ele renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente, ele diz, certamente a bondade e o amor me seguirão. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Davi conhecia, é o mesmo texto que diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Davi estava falando: eu vou andar pelo vale da sombra da morte, na angústia, na aflição, vou estar na presença de inimigos. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Vocês sabem quem você tem crido? Nós precisamos ter certeza em quem nós estamos confiando. A nossa confiança precisa estar no Senhor, o nosso Pai, o nosso Abba, aquele que entregou o seu Filho por amor de nós, aquele que está vivo. Pai, eu te louvo porque a tua palavra é perfeita em tudo. A tua palavra é como ouro, preciosa, mais refinada, mais valiosa do que tudo que nós podemos imaginar. Eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre todo o propósito e desejo do teu coração. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia que nos alcançou através de Cristo, pela manifestação do teu amor em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo tu és bom e não há Deus que se compare a ti, porque não há outro Deus além de ti. O Senhor é uma rocha eterna e inabalável, Senhor. Seja exaltado no nosso coração. Eu oro para que o teu Espírito, o Espírito da verdade, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, nos traga a revelação verdadeira, límpida, clara. Nos traga, Senhor, a revelação da verdade, que o Espírito da verdade ministre aos nossos corações
aquilo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Que nós tenhamos o nosso entendimento aberto, que tenhamos a revelação completa da cruz de Cristo, do coração do nosso Pai, do coração de Cristo ali na cruz. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Nos leva, Senhor, a compreender o Teu amor, a compreender o Teu amor que dura para sempre, que nós possamos nos render a este amor, que nós tenhamos uma revelação tão profunda do amor do Senhor, que possamos nos render a este amor, como está escrito, que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que cada coração aqui nesta noite seja tocado pelo amor de Cristo, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nas casas, nas famílias, que cada um seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.